Queridas irmãs, queridos irmãos, no Evangelho de hoje, ou no domingo de hoje, nós relembramos uma figura extremamente importante e que, na verdade, na cultura cristã, ela é menosprezada, que é a figura de Tomé. Tomé é vista na cultura popular e muitas vezes reforçada pela própria religião cristã como aquele homem incrédulo, aquele homem que não tem fé. Mas se vocês prestarem bem atenção na figura de Tomé no Evangelho de João, em todo ele, vocês verão que a questão não é essa. É que muitas vezes a crença popular e a própria religião muitas vezes se prende a este trecho que é a última participação de Tomé no Evangelho de João. Mas se nós pegarmos a figura de Tomé em todo o Evangelho, Tomé não é uma figura incrédula. Tomé não é o discípulo que vacila. Tomé é um outro discípulo. Aliás, Tomé é um exemplo de vida para todos nós, cristãos. A primeira aparição, vamos dizer assim, a primeira participação ativa de Tomé no Evangelho de João é quando Jesus está fora da Judéia. Ele está sendo perseguido na Judéia, ele está fora, e ouve que seu amigo Lázaro está doente. E resolve voltar à Judéia por causa disso. E aí os discípulos começam a ficar com medo. Por quê? Porque se o mestre está sendo perseguido, eles também estão. Se o mestre corre risco de vida, eles também correm. O primeiro a se levantar e a dizer, nós vamos à Judéia e morreremos com ele, é Tomé. É o primeiro. Ele que levanta e fala, nós vamos embora e vamos, se for preciso, morrer com ele. É Tomé. Essa é a primeira participação de Tomé. Aqui nós conhecemos Tomé, pela primeira vez. Depois vem uma segunda participação. Jesus está na Judéia e ele já está falando da sua morte. E ele diz assim, para onde eu vou, vós conheceis o caminho. E os discípulos ficam quietos. Ninguém está entendendo do que Jesus está falando realmente, do caminho que ele está falando, mas todos ficam quietos. O único que tem a coragem de levantar a mão, talvez, e dizer, mestre, que caminho é este? Nós não conhecemos o caminho. É Tomé. Tomé é o único que tem coragem de chegar para o mestre e dizer, olha, nós não estamos entendendo nada do que o Senhor está falando. Em outras palavras, é ele. E, através de Tomé, nós temos uma frase belíssima de Jesus, que é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Tomé não tivesse provocado Jesus, não tivesse questionado Jesus, nós talvez não teríamos essa frase. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por último, vem essa participação de Tomé. Ou seja, os discípulos estão fechados numa casa, o mestre já morreu, os discípulos não sabem onde o mestre está, se realmente está morto ou não, se aquilo que Madalena tinha dito é verdade ou não. E eles estão fechados numa casa por quê? Por medo dos judeus. Ou seja, eles estão com medo de que os judeus façam o mesmo que fizeram com o mestre. Sejam presos e sejam crucificados. Só que vocês prestem atenção no texto. O único que não está entre eles é Tomé. Isso quer dizer que Tomé não está com medo. Tomé está lá fora, circulando. Tomé não está fechado numa casa com medo dos judeus. E aí aparece Jesus. E Jesus vai tocar num ponto central do Evangelho de hoje, que é a paz. A paz esteja convosco. Aí chega Tomé. E os discípulos contam a boa notícia. Mas Tomé é sincero. Ele é transparente. Ele diz, eu não acredito, não é possível. Só se eu tocar mesmo as chagas, é que eu vou acreditar que Jesus está ressuscitado.
porque realmente é uma coisa inacreditável. E Tomé é sincero em dizer isso. Se Tomé tivesse dito, amém, aleluia, que bom que Jesus ressuscitou e tal, nós não teríamos a segunda aparição no Evangelho de hoje. E nós não teríamos uma profissão de fé que é a mais antiga e a mais simples que nós temos na fé cristã. E pela dúvida de Tomé, por dizer isso é inacreditável, 8 dias depois o ressuscitado aparece novamente. O ressuscitado está aparecendo não para os discípulos, ele está aparecendo por causa de Tomé. E aí é a resposta a Tomé. E aí vem então a resposta a Tomé, mas ao mesmo tempo vem a profissão de fé mais simples e mais profunda que nós temos. Meu Senhor e meu Deus. E quem diz essa profissão é Tomé. Então nós temos uma figura aqui fantástica. Ou seja, uma figura que é transparente, é sincera, não é hipócrita. É uma figura que procura realmente entender as coisas. Procura compreender as coisas. Não aceita as coisas simplesmente. Ou seja, é uma figura que vive o diálogo. Que vive a verdadeira convivência. E é o que o Cristo viveu também. O Cristo não ficava calado diante das coisas erradas. O Cristo não ficava calado diante das situações. Ele sempre procurava viver uma existência dialogal. O que é uma existência dialogal? É realmente com as suas atitudes, com os seus atos, procurar dialogar com o diferente. Procurar dialogar com aquilo que é novo. Procurar entender o fenômeno novo que acontece à minha frente. E muitas vezes nós não vivemos assim. Muitas vezes nós nos acomodamos naquilo que é conhecido, naquilo que é a nossa vida pacata, aquilo que nós já conseguimos. E nós não somos arrojados em dialogar e conviver com aquilo que é diferente. Muitas vezes conosco mesmo. Nós sabemos que nós temos defeitos, nós sabemos que nós temos aquele lado que nós não queremos admitir, mas a gente não dialoga com esse lado. A gente não dialoga com esse diferente que existe em nós. Muitas vezes eu sou autoritário e não quero dialogar com isso. E compreender esse meu lado autoritário porque ele é assim. Muitas vezes eu sou invejoso e eu não quero reconhecer isso. E não quero dialogar com esse lado invejoso e compreender o que é inveja. Muitas vezes nós não queremos realmente reconhecer aquilo que nós temos em nós. E aí duvidar muitas vezes da nossa capacidade, para ir em busca do nosso conhecimento. Agora esse diálogo é importante conosco. E muitas vezes também nós evitamos dialogar com o outro que pensa diferente, com o outro que tem comportamentos diferentes. E o Cristo não agiu assim. O Cristo sempre foi em busca do diferente, do verdadeiramente outro. Ele não evitava as pessoas. Ele vivia uma constante convivência com as pessoas. E a palavra convivência é muito importante, porque é viver com, mas é deixar viver. É estar com, mas não anular a vida do outro. É estar com e deixar com que o outro viva. Isso é importantíssimo. E nós vivemos numa sociedade, infelizmente, da intolerância ou da indiferença. Ou eu não ligo para o que acontece com as pessoas, isso é indiferença, ou então eu endemonizo o outro, porque o outro pensa diferente da minha pessoa. E não é assim a convivência cristã. A convivência cristã é uma convivência que aceita a dúvida, sim, como Tomé teve dúvida, que aceita a pergunta, o questionamento, mas principalmente que vai em busca do diálogo, que vai em busca das respostas. Cristão que é cristão não aceita nada sem ter resposta justificada. Não aceita nada imposto. Sempre questiona, como Tomé questiona. Sempre pergunta, como Tomé pergunta. Sempre quer ter uma fé esclarecida, não uma fé cega. E hoje o que mais se prega por aí é uma fé cega.
é uma fé que não é lúcida. E aí nós temos grandes contradições. Nós temos muitas vezes um comportamento individualista e ao mesmo tempo um discurso sobre amor ao próximo. Isso não existe. Aliás, existe, mas não deveria existir. Porque isso é absurdo. Nós vivemos num país cristão, num país que se diz cristão, mas nós temos o preço da gasolina como está, ou do etanol. Nós temos um sistema de saúde indecente. Nós pagamos imposto de renda agora, e nós sabemos que o retorno desse imposto de renda não vai ser exatamente como deveria ser. Nós vivemos numa cidade que os vereadores estão discutindo o aumento do número das cadeiras na Câmara. Talvez 21 vereadores. E nós precisamos dialogar com tudo isso. Porque nada disso é cristão. Nada disso é realmente um jogo honesto, um jogo sincero, um jogo que realmente visa o bem comum de todos. Nós temos que dialogar com tudo isso. Como também eu tenho que dialogar em casa, eu tenho que dialogar comigo, mas eu tenho que dialogar com as questões sociais que estão lá fora. Eu não posso ser omisso. Eu tenho que pensar, questionar o porquê e tomar uma posição. E é o que Tomé faz. Ele questiona, ele duvida, mas ele toma uma posição. E é essa atitude do cristão. E é aqui que Deus valoriza. Não se esqueçam que em todas as atitudes de Tomé, Jesus não deixa de dar uma resposta. Jesus não deixa de estar presente. Porque ele sabe que a dúvida de Tomé é sincera. Ele sabe que o questionamento de Tomé é sincero. Ele sabe que a sinceridade de Tomé é o valor máximo que o ser humano pode ter. Que nós sejamos transparentes. Que nós não sejamos omissos. Que nós tenhamos uma cara limpa. Não vistamos máscaras. Que nós possamos questionar quem for. Porque não há autoridade que não possa ser questionada. Nós possamos questionar e perguntar sobre tudo o que acontece. Aqui na religião, lá fora, na sociedade, na família. Para que nós possamos entender, pelo menos, aquilo que acontece com todos nós. Sejamos ativos como Tomé é ativo. E aí, com certeza, a paz reinará e Deus estará conosco.